Maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. Difusora FM. A partir de agora, Difusora Entrevista e a entrevista do dia. Muito bom dia para você sintonizado, Rádio Difusora São João Nepomuceno, estado de Minas Gerais. Eu sou Emerson de Paula, chegando com o nosso bate-papo diário, o nosso Difusora Entrevista. Na mesa de áudio tem Israel Maltic. Bom dia, Israel. Bom dia, Emerson de Paula, bom dia aos ouvintes, bom dia ao nosso convidado, o advogado, já presente nos estúdios. Bom dia a todos que estão acompanhando. Emerson de Paula, um prazer estar hoje falando sobre esse tema. Eu que estive, na época eu estava no comando do Difusora Entrevista, quando completamos 30 anos da Constituição. E olha... De 88, né? De 88, e rendeu o que falar. Na época, eu com o entrevistado, nós falamos muito sobre essa Constituição nossa, isso. Ou como diz o Emerson de Paula, essa colchinha de retalhos. Então, gente, para complementarmos aqui o nosso entrevistado, deixa eu só dar um prefácio aqui, né, que no dia 25 de março, esse dia de hoje é conhecido no Brasil como o Dia da Constituição. Tal data celebra esse documento fundamental para o funcionamento de nosso país enquanto nação. O dia 25 de março foi escolhido porque, nessa data, em 1824, o Brasil outorgou sua primeira Constituição. Ela foi redigida após a independência e esteve em vigência no período monárquico. Aí, ao longo de sua história, o Brasil teve um total de 7 constituições, das quais 3 foram outorgadas ou impostas pelo governo e 4 foram promulgadas, aprovadas após debates entre parlamentares. A atual Constituição brasileira foi promulgada em 1988 e ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Essa que eu falo que parece essas mangueiras pretas que vão ficando velhas e vão rachando e vão vazando água, você vai remendando ali, ou uma coxinha de retalho, de tanta emenda que ela tem. Mas para falarmos, desse dia da Constituição, com muito prazer que eu recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios o advogado, doutor Carlos Lopes. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Emerson. Bom dia, Israel. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Difusora também. É um prazer estar aqui. Doutor Carlos Lopes, o Brasil, sete constituições, né? Nós estamos nessa agora, como eu disse aqui na abertura, chamada a Constituição Cidadã. Mas para os nossos ouvintes entender, eu também, né? Porque a gente sempre fala, né? A Bíblia da Justiça, a Bíblia do STF, a Bíblia dos parlamentares é a Constituição Federal. Para todos nós entendermos, o que vem a ser mesmo essa Constituição? O que vem escrito tudo nela, doutor Carlos? Ô Emerson, vários juristas têm conceitos diferentes da Constituição. Eu tenho uma ideia que a Constituição, ela, por isso é chamada de Carta Magna, né? A principal função da Constituição é proteger os direitos do cidadão, a soberania, e dar limites ao poder, aos poderes, aos governantes, dar limite a eles. A todos os poderes, né? A todos os poderes, certo? Então, qualquer coisa qualquer tentativa de burlar essa Constituição, nós temos aquilo chamado de ato inconstitucional. Né? E toda vez que alguém tenta rasgar essa Constituição, como nós temos visto aí várias vezes, cabe aos poderes legislativo e judiciário dar um limite a isso. E é isso que está acontecendo no Brasil atualmente. Tentam, não rasgam, né? Rasgam, né? E, para isso, existe o Poder Judiciário.
Aí muita gente fala que o Poder Judiciário está politizando. Bom, gente, Mas não sabe da exatamente, não sabe da Constituição, porque cabe ao Poder Judiciário, ele é o guardião disso aqui. E, graças a Deus, existe o Judiciário para fortalecer a democracia, porque se os governantes têm que atuar em certas coisas e não atuam, cabe ao Judiciário fazer atuar. Nós temos um exemplo ontem, você me desculpe de eu entrar nesse tema, eu não estou entrando em política. Não, sem Sim, problema. não. É só para Faz parte do... Nós temos que exemplificar mesmo, né? só para provar o que é o Judiciário. Ontem, nós tivemos, essa semana, aliás, com aquele áudio vazado do ministro da Educação, nós tivemos uma representação junto à PGR contra o ministro e contra os pastores. O que a PGR fez? Muito bem feito, inclusive. Mandou abrir a investigação. A Carmen Lúcia aceitou. A ministra Carmen Lúcia aceitou e abriu a investigação. Padrão. Isso. Só que existia uma queixa-crime contra o próprio ministro, os pastores e também ao presidente Bolsonaro. E aí o que a ministra fez? Tem que ouvir também a PGR, a Procuradoria. Mandou. Porque nesse caso, não te cortando para a gente entender, né? Porque nesse caso, como o isolado aí, né, do ministro, que citou o presidente, né? E ele não pode ser julgado a responder agora, a PGR que tem que dar o pontapé inicial. Sim. Só para a gente entender. É porque é o lado acusatório. Cabe à PGR. É o procurador. Isso, é o procurador. Seria o nosso promotor Promotor de de justiça. justiça. Ok? Só que um nível maior. E como o ministro Aras, ele vai ficar enrolado, porque, de um lado, ele manda investigar as pessoas. Tem aquele áudio. E o que ele vai fazer? Vai abrir investigação preliminar? Não sei. Ô Emerson, eu gostaria... Seguindo a nossa Constituição, seguindo o padrão que deveria ser feito, deveria ser aberto a investigação. Inclusive, a própria Constituição prevê isso aqui. Isso. Cabe à Procuradoria abrir. Eu queria só abrir um parênteses antes de a gente prosseguir no assunto. O assunto hoje é o dia da Constituição. O senhor falou, né, o que é a Constituição, né, de proteger o cidadão e dar limite à governância. Eu também sou um pouco leigo. Até mesmo para os ouvintes que às vezes buscam entender o que é a Constituição, e é grande o bicho, né? Ela é grande, ela não é tão simples quanto constituições de outros países. Ela também inclui os deveres, tanto para o cidadão quanto para os governantes. Sim, sem dúvida. A Constituição, é por isso que ninguém está acima da lei, sabe? Não é só proteção, ela também inclui Não, deveres. inclui deveres. Inclui deveres. Por que ela inclui deveres? Porque você tem que dar limite a todo mundo. Você tem que dar limite a todo mundo. Nós temos a Constituição e, abaixo da Constituição, nós temos o direito penal, o direito civil, que não pode contrariar a Constituição. Pode. Ela é a suprema. Exatamente, ela é a suprema. Israel, você sabe quantos artigos tem a Constituição dos Estados Unidos? Que é 4, máximo 5, né? 7. 7. 7. Errou por pouco. Você sabe quantas... É bem simplificada. Você sabe quantas emendas tem? Eu não faço nem ideia. 27. Muito pouco. Você sabe quantos artigos a nossa Constituição tem? Não faço... 250. E emendas? 114. Nossa. Não, minto. 250, 114 dos dispositivos transitórios Transitórios. e mais de 100, já passou de centenas de emenda constitucional. Isso significa o quê? Desde a monarquia. É que cada governo que vem, ele tenta moldar a Constituição à ideia dele.
A ideia dele. A Constituição de 88, promulgada pelo Congresso Nacional, não foi imposta, foi promulgada pelo Congresso na época do Ulisses Guimarães. Isso. Foi uma Constituição debatida, inclusive, com o povo. O povo, através dos parlamentares, participou daquilo. Né? Então, foi uma Constituição bem cidadã mesmo, bem democrática. Houveram erros? Mas, isso que eu ia perguntar. Alguns citam, doutor, sobre a nossa Constituição ter sido programada para um país parlamentarista de um outro formato. Sim, sim. E acaba que nós somos de uma democracia presidencial. Né? É Sim. presidenciável. Eu fico confuso nessas horas. Sim. E que por isso que acaba tendo tantas emendas, tantos dispositivos adicionados à nossa Constituição. Israel, Ela está chegando no momento de ser revista? Israel, deixa eu te falar uma coisa. A nossa Constituição de 88, isso é só para um exercício de estudo só. A nossa Constituição de 1988, nós temos que entender que a gente está saindo de um regime autoritário. Certo? Certo ponto. Nós estávamos saindo de um regime autoritário, num regime de muita morte, de muita perseguição. Então, essa Constituição de 88, existe um pouco também, eu não vou dizer de vingança, mas de ranço. De ranço. Contra aquilo. Entendeu? É como se o médico falasse com você assim, ó, você não pode tomar café durante tanto tempo. Aí você obedece ao médico. Aí o médico um dia vira para você e fala, o café está liberado, você toma uma garrafa inteira. Você me entendeu? Lascou um pouco daí, falar em café comigo com Emerson. Aí você toma uma garrafa inteira, você quer tirar o atraso. Só exemplificou perfeitamente. Você me entendeu? Então, a Constituição de 88, houveram erros? Houveram. Nós temos que atualizá-la? Temos. Mas não sob pressão de um governo autoritário que está aí. Nós temos que... Israel, o povo tem que entender... É porque que também a grande parte... Desculpa interromper o senhor. Não, o que é isso? É porque também a maioria das emendas e dispositivos também não foram recentes com o governo atual. Sim. Vem sendo feito desde aquela época. Desde aquela época. Desde aquela época, desde 88. Já é uma colcha de retalho novamente. Então, nós temos que entender, o povo tem que entender isso, e está numa hora crucial para o povo entender. O poder, na verdade, não está no Executivo. O poder está no Congresso que a gente vota. Está no Parlamento, nos deputados federais, nos senadores, é ali que está o poder. Poder de barganha, poder de corrupção, poder de tudo, está ali no Congresso. Porque não se governa também sem uma base parlamentar. Porque o próximo presidente da República, seja ele qual for, eu não estou aqui fazendo propaganda de candidato nenhum, seja ele qual for, o dia posterior à eleição é que é o problema. É que podem acontecer novas emendas, né? Pode acontecer várias coisas, inclusive muita coisa que está sendo programada agora para estourar no governo que vem. E aí você precisa de uma base governante muito forte. Então nós temos que ter muito cuidado nessa eleição para a gente pensar melhor, valorizar melhor o nosso voto, inclusive para fazer uma nova constituinte. Pois é onde eu até... Hoje eu tô, né, Emerson? Hoje eu tô virado, hoje eu tô com... Eu fui dormir com isso aí na cabeça. Eu sei que esse assunto te mexe contigo. Eu não tô... do mesmo jeito que a gente está falando, hoje não é dia de falar de política, de presidente. Eu cito o nome. Não é dia de falar se eu sou do Bolsonaro, ou se eu estou do lado do Lula, se eu gostei da filiação do Geraldo Alckmin. Hoje não é dia disso. Mas um dia de rever que o poder, como o senhor disse, né, do Congresso, mas o poder inicialmente emana do povo, que é o povo que escolhe quem está lá em cima. Claro. E nós somos também os que criticam eles, Sim. Mas repensar daqueles que, quando nós vamos escolher,
deles sabem pegar a Constituição, que é maior do que uma Bíblia, mas que eles sabem aonde eles estão entrando. Não desmerecendo, ele inclusive não foi tão ruim quanto muitos julgavam, ele brincava na própria propaganda dele, né? Pior não fica, vote no Tiririca, mas eu vi algumas vezes textos do deputado, até então Tiririca, citando que ele chegou a pensar em algo quando ele foi pedir consulta, ele não tinha a cultura, e ele foi consultar pessoas que têm maior conhecimento, aquilo era inconstitucional. E ele teve que mudar o pensamento, porque na Constituição que ele segue, ele era deputado. Então eu falei assim, às vezes uma pessoa, ele não é um cara super alfabetizado, mas ele buscava consultar quem entendia da Constituição, e que é o que rege o país. Sim, sim. Então é algo maior para ser analisado, pensado e refletido num dia desse. Acima de uma política de lado de direita e de esquerda. Sim. Israel, olha que coisa interessante. Eu falei uns 5 minutos atrás aqui que a Constituição serve para dar limite ao poder, aos governantes e aos poderes constituídos. Né? Até o próprio STF tem limite. Olha, ninguém está fora da lei, ninguém está fora da Constituição. Quando você citou esse exemplo do Tiririca, olha só que interessante. Eu citei ele porque ele está fora. Eu ele sei, está fora, falou que já não vai candidatar mais, eu citei ele. Mas olha que interessante. Vem casar exatamente com aquilo que eu falei. Que tem limite, o poder tem limite. Não adianta você falar o meu Brasil, o meu exército, o meu isso, o meu aquilo. Não. Isso tudo é nosso, é do povo brasileiro. Agora, existem certas coisas, certos princípios fundamentais que a Constituição é baseada. Por exemplo, proteção do nosso território, nossa cidadania, né? Aos direitos sociais, os direitos previdenciários, a segurança pública, a educação. Tudo isso a Constituição prevê aqui. A organização dos partidos políticos, a pluralidade política. Né? O que é pluralidade? É permitido vários partidos. Sim. Isso é a pluralidade política, pluralidade de pensamento. É uma pena que muitos partidos políticos têm o seu estatuto e sua ideologia, mas, na verdade, quando entram no parlamento, esquecem aquilo. Maioria. Na maioria, seja ele que partido que for. Você sabe que eu sou pedetista. Mas esquecem também. Esquece ideologia, esquece a doutrina partidária, esquece tudo. Vai por interesse, por barganha. Então, é uma pena que nós temos uma das melhores constituições do mundo, com tantos artigos. Bem detalhado, aliás, até muito detalhado, e que as pessoas não conhecem. Eu gostaria, se vocês me permitirem, Fica à vontade, doutor Carlos. de ler 2 ou 3 artigos só, Fica à vontade. que resume tudo aquilo que a gente está falando. Eu vou ler o artigo 1º. Olha só, o 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em, agora eu gostaria de falar até mais alto, Estado Democrático de Direito. E tem como fundamento. Aí vem várias coisas. Aí vem o parágrafo único. Todo o poder, igual você falou, emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Agora eu vou ler o artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e isolada. Quando eu estiver lendo aqui, eu gostaria que o ouvinte fechasse os olhos e veja se nós estamos vivendo isso tudo aqui, nesse momento. Então, 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2.
garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pronto, li 2 artigos. Eu conheço uns nossos líderes que serve... já quebrou um punhado de coisa. Não, exatamente. Não se segue. Não se segue. Né? Eu errei. Infelizmente eu errei, eu fracassei, veio uma menina. Nasceu uma menina na minha família, eu fracassei. Mas isso é uma discriminação contra as mulheres. E com a própria filha, né? E com a própria filha, pelo amor de Deus. Nesse trecho aí, doutor Eu não vou nem falar quem falou Carlos Lopes, quando fala lá no artigo 1º, né, indissolúvel, eu me lembrei que em tempos atrás, alguns estados do Sul queriam se separar Sim. do Brasil, queriam se transformar em um outro país. Eu acho que até São Paulo estava incluído no meio, né? De São Paulo. Separatista da Ucrânia, né? Deve ser. Deve ser. Então, a Constituição já fala isso, né? Uma pátria, né? Um país indissolúvel, Sim. justamente para botar Acabar por água por fria essa... nessa coisa aí, para não ser um ato inconstitucional. Salvo engano, o Oeste também chegou a cogitar essa... Eles chegou já a falaram ter- em separação de outros estados outros também, estados, mas eles não vai chegaram dar a noite. ter. Gente, são 11h40, eu vou aqui para o intervalo, voltando com esse assunto, né, que hoje é o dia da Constituição Brasileira. Nos estúdios do advogado Dr. Carlos Lopes, a gente vai falar ainda de cláusulas pétreas, porque queriam mudar algumas cláusulas pétreas da atual Constituição, aí a gente vai passar, que são cláusulas pétreas, né? E alguns erros ainda que podem ser corrigidos aí na Constituição, na visão do nosso entrevistado, né? Porque se for seguir a Constituição, o próprio IPEA, de vez em quando, faz esse cálculo, né, na questão do salário, né? Todo cidadão tem o direito a receber, né, para o seu sustento, tem que dar para educação, saúde, lazer, mais um monte de coisa. Eu falei assim, mas o dinheiro que a pessoa recebe não dá, quando fala só para alimentação, acabou. Habitação, né, fala aí na Constituição, eu não sei as palavras corretas todas aqui, né, mas aí eu falei assim, mas o salário então não dá para nada, mas está na Constituição Federal, né? Então a gente vai continuar comentando sobre isso já já. Olha, o oferecimento é da Miller, material elétrico, hidráulico e ferramentas também. Além da mão de obra, isso é importante, né? A mão de obra especializada do Harrison Eletricista. Você vai fazer uma visita, você vai comprovar, né? Atendimento, qualidade e preço baixo para você na Miller Material Elétrico. O endereço é Rua Prefeito Najib Camilo Ayup, número 20, na loja B, em frente ali à Madeireira São João. Você pode dar uma ligadinha para o Harrison, né? Atendimento de primeira, é o 999461001, 999461001. Você vai ligar, você vai trocar uma ideia, pode fazer orçamento e o Harrison vai atender você com muita presteza, viu? Ligue para Miller Material Elétrico. E tem ferramentas também lá, para você que gosta aí de ferramentas, tem tudo lá na Miller para você Para aproveitar. quem é novato de casamento igual eu, que ainda só estou aprendendo, daí você chega no Miller, você encomenda, por exemplo, um material elétrico, um chuveiro ou um pendente novo que você quer colocar na sua casa e já fecha com o profissional qualificado para poder fazer a instalação na sua casa sem muita... ter que ficar... Quem será que vai fazer isso na minha casa? É profissional? né? É gambiarrista? Não, é profissional qualificado. Beleza. Harrison Miller. 11h42, a Vidicidade Rede Minas tem sempre para você o melhor em móveis, eletrônicos e eletrodomésticos. Divide até 24 vezes no carnezinho da loja. Você pode comprar e é sem entrada e na pronta entrega. Sem essa coisa de comprar e ficar esperando uma semana, 10, 15 dias para chegar o seu produto, não. Comprou, levou. Vídeo Cidade Rede Minas, na Rua Duque de Caxias, telefone 3261-2000. Tem Rede Minas na Presidente Getúlio Vargas, 3261-2900. No calçadão da Rua Coronel José Dutra, 3261-2400. E na Barão de São João, 3261-7100. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia.
Aproveitar que o pessoal deve estar acabando de almoçar agora e falar aqui do doce Gostinho da Roça. Para sobremesa não tem melhor, né? Doce Gostinho da Roça, feito no tacho de cobre, no fogão a lenha, lá na roça mesmo, né? Com todo carinho, com toda a higiene da Odete Moisés de Freitas. Encomendas na rua Presidente Getúlio Vargas 93, no Salão do Moisés, ou no telefone 3261-1099, o Doce Gostinho da Roça. Vamos para o intervalo, voltamos já. Vamos tomar um café Santa Cecília, café forte e bom, de verdade. Café Santa Cecília a gente vai tomar, eu, doutor Carlos, Israel não. Tá de castigo. E a gente, Israel não Acabei pode... de tomar. Ah, é? Você virou sem vergonha também, então. Você tá fugindo. Depois eu vou falar com a sua nutricionista. Não, tá viajando. E vamos tomar um café Santa Cecília e a gente volta já já com mais Difusora Entrevista, hoje falando sobre o Dia da Constituição Brasileira. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Difusora. A rede MG Farma se tornou a preferida do São Joanense na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas 3 drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Farma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Farma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Farma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Amigos, aqui na Casa Ramos, você vai encontrar uma grande variedade de mercadoria. Aqui tem o melhor atendimento da região. Entregamos em sua casa. Dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Venha nos fazer uma visita. Na Casa Ramos, não tem promoção. Aqui tem preço baixo de verdade. O nosso telefone é 3261-2546. Ó, meu Senhor Jesus, proteja o seu povo desta pandemia. Uma lista de 1 metro. Ô Neuza, como você faz vinagrete? Uai, Bianca, é cebola de cabeça, tomate e pimentão bem picadinho. Depois põe azeite, cebolinha e limão. Ah, mas eu quero que fique bem gostoso e barato. Então você tem que comprar tudo no Varejão Sacola Cheia. Varejão Sacola Cheia, legumes, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. O Lucas e a Carol esperam por você na Rua Barão de São João, telefone 3261-3189. Difusora. Oi, Rim. Oi, Davi. Fala comigo, meu amiguinho. Eu comprei a linguiça purinha pra mim lá na Cascar Bife Bom. Ô, mas você é danadinho, hein? Além de linguiças, lá também tem carnes de boi, de porco, de frango, tem filezinho de tilápia. E o telefone pra você pedir é 3261-2768. Fala pra mim, Davi, onde eu devo comprar minhas carnes? É Casa de Carnes Bife Bom, Irim. Por essa, vocês não esperavam. A Empório do Lar está com toda a loja com super desconto de 15%. São diversos produtos industriais e residenciais. É toda a loja. E comprando à vista ou nos cartões, você ganha cupom para concorrer a uma linda churrasqueira. Opa, vou correr pra lá. Empório do Lar, Rua Doutor João Couto, 674, 3261-4940 e o WhatsApp 98821-9231. Ô pai, por que você investe no Sicredi? Ah, filha, tem várias razões. Os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo e o melhor, cada investimento retorna para a economia local. Ah, então faz como o Sicredi. Investe nesse livrinho de colorir pra mim. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. Difusora. Lojas Guarujá tem promoção para você. 20% de desconto no crediário em até 5 vezes. 25% no crediário em até 3 vezes. 30% de desconto no crediário em 30 dias. 30% de desconto no cartão até 10 vezes. E 40% de desconto à vista. Atenção, à vista no dinheiro ou Pix. Descontos. Lojas Guarujá. O cliente em primeiro lugar. Difusora.
Trabalhos em casa, jogos online, filmes pela internet e interação com amigos e familiares. Para tudo isso, você precisa de uma internet confiável, estável e veloz. A Rio Cable tem a ultra banda larga em fibra ótica para atender você. Plano de 50 mega por R$ 69,90 e 200 mega por R$ 139,90 com TV grátis. É internet de qualidade, é ultra velocidade, é Rio Cable. Ligue e assine 3261-3098. Consultório Odontológico Dr. João Felipe Pereira Costa. Para você cuidar do seu sorriso, marque seu horário em São João Nepomuceno, na Rua Horácio Furtado Mendonça 64, telefone 3261-5486 ou 99184-3244. Em Bicas, Mais Sorrisos Odontologia, Rua Barão de Catas Altas 401, telefone 99176-6272. O som que contagia. Difusora. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. De volta com o nosso Difusor Entrevista, muito bom dia ainda para você, são 11 horas e 49 minutos, hoje falando sobre o Dia da Constituição Brasileira. Aqui nos nossos estúdios, o advogado, o doutor Carlos Lopes, falando para a gente, né, desse dia. Inclusive, eu queria, antes de falar das cláusulas pétreas, né, que eu deixei no ar aqui antes do intervalo, se nós temos muito que comemorar com essa Constituição cidadã que nós temos agora, né? A Constituição de 1988, doutor Carlos Lopes. Temos que comemorar, né, dessa Constituição. Muitos falam que ela é uma Constituição ainda bem atualizada. O que falta nela, às vezes, são algumas regulamentações. Tem lá o artigo, mas não foi regulamentado. Nós temos ainda esse problema, né? Sim. Fez, mas não regulamentou. Nós temos que comemorar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que foi um grande avanço essa Constituição. Pode ter defeito, pode ter coisa que a gente tem que atualizar, mas eu acho que foi um grande avanço. Você estava falando, se vocês me permitirem, eu quero mandar 2 abraços Quero aqui. que você fique à vontade. Eu quero mandar um abraço para o Gilberto Calegaro e o Osni, que são meus colaboradores lá num pedacinho de terra que eu tenho lá. Ele está virando fazendeiro. Nada. É coisa simples, é humilde mesmo. Mas eu queria mandar um abraço para esses dois que, além de bons profissionais, são pessoas maravilhosas, tá? Mas você estava falando sobre negócio de salário. Aí eu vim aqui na Constituição, aqui, para complementar o que você está falando. O artigo 193, vou ler 2 artigos também. Não tem como falar de Constituição sem ler alguma coisa, né? É verdade. Então, artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Da Seguridade Social. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade, uniformidade, seletividade, distributividade, irredutibilidade do valor do benefício, equidade na forma de participação no custeio, diversificidade da base financeira e o caráter democrático descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, por isso é quadripartite, dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Muito bem. Dito isso e lido isso, eu quero perguntar a vocês, será que isso aqui está sendo cumprido? Não. Não está sendo cumprido. Já começa um detalhe aí para os aposentados. O quanto eles perderam nos últimos
30 anos. Nossa Senhora. Pessoas E aí fala que não pode ser reduzido. Exatamente. As pessoas se aposentavam com teto máximo, por exemplo, de 10 salários, hoje não estão recebendo nem 6, nem 5. Tanto é que tem ações aí de recálculo de aposentadoria. Eu mesmo fui um dos prejudicados. Agora, na hora, olha só como é que funciona. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que ia ser votado há 20 dias atrás, ou um mês atrás, e que eu estava vibrando com isso. Eu estava vibrando porque ia atualizar meu valor de aposentadoria. O governo vem, faz uma manobra, e o que o Fernando Lira fez? Engaveta o projeto. Sine dia. Não tem dia para votar o projeto. Quer dizer, não está sendo cumprida a Constituição, não está sendo. Doutor Carlos, pegando então nesse ponto que o senhor disse agora aí, né? E nós temos, eu acompanho vez ou outra, ultimamente não tem dado tempo de acompanhar, e eu gosto muito de ver as sessões do STF. Sim. Nós temos 11 ministros, nós temos 11 guardiões da nossa Constituição. E, às vezes, as votações de matérias, elas ficam divididas. Aí tem o voto de Minerva, o voto de desempate. Tem que dar 6-5 para um lado ou para o outro lado. E a gente observa bastante, lendo a Constituição, e fala assim, não, todo mundo vai votar, porque aqui está falando isso. Mas aí eles ficam 2-3 horas falando lá, com as suas teses, e acaba dando a interpretação de cada magistrado, de cada ministro do STF. Então, essa interpretação, como é que eu posso dizer aqui, individual, atrapalha o entendimento da Constituição e fica o povo também dividido. Poxa, mas na Constituição fala isso, e eles próprios, né, sendo os guardiões da nossa Constituição, não poderiam fazer com que esses artigos fossem respeitados? Porque está fugindo a regra. Ou é uma coisa utópica? O Emerson, existe uma coisa na lei, no direito, né, no direito, sim, que diz o seguinte: o juiz deve agir quando provocado. Ele não pode agir por impulso, ele tem que agir se for provocado. O que eu acho, na minha opinião, isso é uma tese minha, e eu assumo o que eu estou falando. O que eu acho é que nós deveríamos parar do ministro do Supremo Tribunal Federal ou do STJ e da Procuradoria ser indicado por aquele que está no poder. Eu acho que deveria, primeiro, haver um concurso para ministro do STF. Sim. Para o Procurador da República. Tem que ser daqueles bem caprichados. Bem caprichado. E aí, ser sabatinado pelo Congresso depois. Incluindo a sabatina continuaria normal. Continuaria normal. Incluindo o teste da mentira. Sim, claro. Porque, olha só, muitas interpretações ali da Constituição, eu não vou negar isso, tem um aspecto político também dentro de cada um. É porque a Constituição foi feita por políticos. Sim. Me surpreendeu muito a gestão do Toffoli como presidente do Supremo. Eu esperava que fosse um desastre. Porque o Toffoli foi... Hein? Acho que muitos esperavam. Porque o Toffoli foi, inclusive, advogado do PT durante muitos anos. É por isso que esperavam. E é por isso que eu esperava também, que seria um desastre. E o Toffoli não. Ele parece que esqueceu o passado, como tem que esquecer um ministro do Supremo, e agiu dentro daquilo que ele pensa. Agora, existe um aspecto político dentro de cada um. Então, quando você vai votar uma matéria, por mais que você queira ser independente, igual o Mendonça falou, André Mendonça, falou que o negócio dele é o seguinte: pessoalmente é a Bíblia, e como ministro será a Constituição. Tomara que seja assim. Mas nós já estamos vendo que não é muito assim, não. A ponto do nosso presidente falar que tem 20% do STF. Por que ele fala isso?
que ele tem 2 ministros lá agora, já quis mudar também a composição do STF, para ter mais ministros. Diminuindo a idade de aposentadoria. Diminuindo a idade de aposentadoria, porque aí ele nomearia mais 2 ou 3, me parece. Isso. Né? Absurdo. Quer dizer, é por isso que existe a Constituição e as cláusulas pétreas. Isso, eu quero chegar justamente nessas cláusulas pétreas, porque até para saber, algumas realmente são intocáveis, não podem ser mexidas. A primeira pergunta é o que é a cláusula pétrea? Isso, vamos falar sobre isso, mas aí algumas não podem ser mexidas, né? E já quiseram, ano passado, no calar da madrugada, sim. mexer em cláusulas pétreas. Aí, e foi julgado. Não, isso aqui vocês não podem mexer, inclusive, no Congresso Federal. Sim. Né? A cláusula pétrea, eu analiso, se eu analiso a Constituição como a carta magna que todos nós temos obediência, a cláusula pétrea eu diria que é a mãe da Constituição. Porque você não pode mexer naquilo. Essa é a garantia de 88. Aí que eu falo sobre o revanchismo. Eu quero chegar aí. Porque os nossos constituintes naquela época estavam tão assustados, todos nós estavam tão assustados com aquele poder autoritário que estava vindo, que nós precisávamos de umas, no mínimo, determinadas garantias que a Constituição pudesse ser emendada, mas nisso aqui não se pode mexer. Exatamente para garantir a nossa liberdade. Essa é a cláusula pétrea. É para isso que existe. A cláusula pétrea já no comecinho, né, da Constituição, isso aqui é isso, você pode fazer isso, mas isso você não pode. Sim. Alguns direitos que são intocáveis também. Sim. Né? Só para o ouvinte entender. Pétrea, né? Acho que vem do latim? É isso mesmo. Do latim. Como se fala, uma rocha, uma pedra. É isso mesmo. Está ali. Você não pode mexer, daqui não sai. Né? E depois tem, claro, as outras coisas que podem ser emendadas. Né? Outras coisas deveriam ser colocadas nessas cláusulas pétreas, ou isso também depende de nova Constituinte, doutor Carlos Lopes? Não, depende de nova Constituinte, entendeu? Mas eu acho que as cláusulas pétreas que nós temos, eu acho que atende. Sim. O que nós estamos precisando fazer, Emerson, no Brasil, é o seguinte: é cumprir a lei. Aquele sentido de não vai acontecer nada comigo. O meu cargo, você sabe com quem que você está falando? Isso tem que acabar no Brasil, gente. A lei é para todo. Carteirada. Isso tem que acabar. Eu me lembro de uma determinada pessoa, e eu fiquei sabendo, e depois eu tive que dar parabéns ao policial rodoviário federal. Ele fez uma lenha, o policial chegou para ele, pediu a carteira dele, de motorista. Ele arrancou a carteira de juiz, entregou para o policial e falou assim: não, você está enganado, eu quero a carteira de motorista. Mas isso aí não fala nada, não? Não, senhor. Aliás, está apreendida a carteira do senhor. Então, e multou. Não sei se depois esse policial foi No Brasil tem essas coisas. Não sei se pagou depois por esse. Ele não errou. Não, ele seguiu a Constituição. Mas por que um crachá vai valer mais do que o Emerson, do que o Israel, do que eu, se eu estou agindo dentro da lei? Não. Você pode, por exemplo, sem desrespeitar, mas você pode exigir um tratamento digno com autoridade qualquer que tiver te pegando um depoimento. Não, senhor, peraí, aí o senhor está invadindo. Porque o direito seu vai até onde começa o do outro. Por exemplo, se fala sobre direito de expressão. Hoje, muito discutido. Está aqui na Constituição. Você tem o direito de expressar. O que você não pode é confundir direito de expressão
Com agressão, né? Com agressão, com calúnia, com difamação e com o segredo. Porque quando você vai publicar uma coisa, você pode publicar o que você quiser. Só que você é responsável por aquilo que você publicou. Então, o segredo, a fonte tem que ser informada. Isso está na Constituição. Ninguém está proibindo ninguém de pensar. Né? Agora, com as consequências. É isso. Muito bem, 12:03. Hoje é o dia da Constituição Brasileira. Aqui nos estúdios, o advogado Dr. Carlos Lopes, falando desse dia com a gente, da nossa Constituição. E a gente fala mais da nossa última, né, de 1988. A gente, o que tem na Constituição lá do Império, né? E muita coisa foi mudada. Cláusulas que tinham lá não servem nunca e nem servirão mais para as nossas vidas, né? E a gente vai voltar já depois do intervalo. E o ouvinte pode participar, se tem a sua opinião também, pode ficar à vontade, no 3261-1344 ou através do nosso WhatsApp, que é o 99909-1344. O oferecimento é da Unimed. Olha, você pode fechar o seu contrato com a Unimed de casa, viu? Através dos mecanismos eletrônicos, mas com muita segurança e com rapidez. Você fechando com a Unimed hoje, por exemplo, você já pode fazer as suas consultas e exames simples amanhã. É carência zero. E tem redução também de carência para exames especiais. Tem plano familiar com desconto que chega a 15%. Plano empresarial para consultas e exames também aí, né, para os seus colaboradores. Então, empresário, você pode dar esse benefício aí para os seus colaboradores, né, com planos empresariais para consultas e exames. E Juiz de Fora, que é a nossa referência, 6 hospitais credenciados, tem hospital próprio Unimed, atende 24 horas por dia. E muito mais vantagens. E vem chegando novidades Unimed para São João Nepomuceno. Fique atento, você vai ficar sabendo tudo aqui na Rádio Difusora. Informações para você fechar hoje o seu plano de saúde com a Unimed, 3261-1516. 3261-1516. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Deixa eu falar aqui, gente, eu vou tomar um café Santa Cecília, né? Não vou nem falar, não. Eu vou tomar um café Santa Cecília, porque o café Santa Cecília tem muito mais qualidade, né? O sabor do melhor café, forte e gostoso, torrado e moído dentro dos mais rigorosos controles de qualidade. E claro que tem o selo de pureza ABIC. Café Santa Cecília, gente, há mais de 80 anos de tradição, né? O dia fica melhor depois que a gente toma um café Santa Cecília. Exija você também café Santa Cecília. Você vai encontrar aí em todos os mercados, mercearias, padarias de São João e toda a região. Café é Santa Cecília. Estamos apresentando Difusor Entrevista. Sintonize. 97,3 FM. Em casa, no trabalho, nas redes sociais. A Difusora está em todo lugar. A Competição Móveis informa a hora certa. 12:06. O final de mês enlouquecedor da Competição Móveis tá demais. Roupeiro de 6 portas a partir de 699. Jogo de sofá 2 e 3 lugares, só 799. E ainda, você é o nosso convidado para vir conferir a maior linha de sofás retráteis da região. Temos de todos os tamanhos e para todos os gostos. Final de mês enlouquecedor é aqui na Competição Móveis, sempre competindo com o menor preço. A rede MG Farma se tornou a preferida do São Joanense na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas 3 drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Farma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Farma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Farma Drogaria Polifarma, 3261-1352.
Precisando dar aquele trato em seu terreno ou jardim? Na Carminas você encontra as máquinas que precisa. Aparador de grama e cortador de grama elétrico Tramontina. Roçadeira 2 tempos Husqvarna. Roçadeira 52 cilindradas Vulcan. Venha conferir melhores preços e condições. Carminas Agrícola. Rua Galdino Furtado de Mendonça, 23 Centro, São João Nepomuceno. Telefone WhatsApp 32 3516 1018. Difusora. Hoje é sexta-feira, sexta imbatível é no Santo Antônio Super Mais, lombo suíno 14,99 o quilo, contra filé reserva 45,98 o quilo, cerveja Petra, latão 3,29, palmito inteiro Tio Paco 12,99, creme de leite Nestlé 200 gramas 2,99, vinho Canção 9,99, Santo Antônio Super Mais, você pode parcelar as suas compras em até 3 vezes no cartão. É o gigante da economia. Super Mais. Atenção para os ganhadores da promoção Doação Premiada do mês de março. Ganhadores da Bela Farma, Yolanda das Dores Nascimento Azevedo e Antônio Lopes de Mendonça. Supermercado Santo Antônio Super Mais, Luísa Pacheco e Bárbara das Dores Silva. Vídeo Cidade Rede Minas, Imaculada Conceição de Oliveira e Arminda Maria Ferraz Martins. Doação Premiada do Lar Ambrosina de Matos 2022. Participe! Ótica Visale, um novo conceito em ótica na cidade, a ótica mais completa da região, todos os tipos de lentes do mercado e lentes de contato com os melhores preços e as melhores condições de pagamento, equipamentos digitais para melhor atender a melhor adaptação em suas lentes, armações das melhores marcas, óculos de sol com super descontos. Ótica Visale, pertinho da Caixa em São João Nepomuceno, em Rio Pomba, no centro da cidade. Fone 3571-2965. Ótica Visale. Atenção, ouvintes da Difusora! A Madeireira São João tem o prazer de apresentar mais uma grande promoção. Todo mundo está comprando. O Thiago não para. Baixou ainda mais os preços. Guarnição de argila em pedra a partir de R$240 a unidade. Tábuas de pinos de 10, 15, 20 e 25, R$32,50 o metro quadrado. Madeireira São João, lugar de comprar barato em São João Nepomuceno. Entrega em toda a região. 3261-1900. Difusora. Difusora. Em todo lugar você ouve. Difusora. Difusora. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. Meio-dia e 11. Agora, boa tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia, audiência, o Difusora Entrevista. Hoje falando sobre o Dia da Constituição Brasileira. Aqui nos estúdios, doutor Carlos Lopes, trazendo aí, né, o seu ponto de vista, conversando com todos nós aqui no programa, né? Para a gente falar da Constituição. Inclusive tem ouvinte chegando para falar com a gente ao vivo aí, ô Israel Maltic. Então vamos lá conversar com o ouvinte através aqui do 3261-1344. Difusora, boa tarde. Boa tarde. Oi, fala Marcelina. Isso, querido, coisa boa, hein? Seja bem-vinda sempre. Isso, eu agradeço desde já, viu, esse acolhimento. E quero saudar já com o nosso boa tarde, iniciando aí, uma sexta-feira, né, um dia também bem agradável a todos. E saudar o doutor Carlos Lopes, pessoa muito querida, estimada mesmo. Foi um prazer ouvi-lo novamente, doutor. Muito obrigado. Estamos aí precisando muito da sua atuação conosco, né, no esclarecer alguns pontos que as falas são muito importantes. E aos nossos queridos ouvintes. Eu fico aqui atenta, né? Falar da Constituição Brasileira. É o dia, né? Vamos comemorar. Acho que vamos comemorar, sim. Se ela não existisse, estaria pior. Mas como que nós vamos levar, né, o nosso ouvinte a entender que vários pontos que a gente encontra nessa Constituição,
os próprios legisladores não cumprem. Nós estamos vendo aí a questão dos professores, né? Que o presidente dá um índice e depois vem na mesma posição da atualização das aposentadorias que foram se perdendo, né, no passar lá dos cálculos. Então eu fico imaginando que ponto chegou a nossa pátria amada, né? Mais ainda fico quando eu percebo nas redes sociais a quantidade de memes, de ridicularização que se fazem com os componentes do Supremo, né? Agora com os candidatos, né, nas políticas. É divertido, nós entramos nessa onda, mas se pararmos para analisar com uma visão política comprometida, responsável e futurista, porque quando você coloca o candidato, você dá a ele o direito de um mandato, então não é de um dia, que é igual uma coisa que você tem, né, um funcionário da sua casa, você coloca, está no período de adaptação, se não for bem, você vai dispensar. O político não é assim, né? Só mesmo se ele fizer uma coisa imensa, que se vai pedir o impeachment e tudo mais, mesmo assim, complicadíssimo. Então, o que acontece? A manipulação é muito grande, as inverdades que são colocadas são muito dolorosas para a gente ouvir, né? Porque a maioria das pessoas ficam antipatizadas com a política. Isso é um risco danado para nós, imenso. Por quê? Depois você vai escolher mal. Ah, mas eu vou deixar, vou ficar perdendo tempo. Você vai ter consequências na sua vida, nas tributações e tudo mais. Então eu fico assim muito assustada, entristecida, e não falo que estou perdendo o orgulho de ser brasileira. Não estou perdendo, mas se realmente me entristece a banalização da política em si e da Constituição está em muitos pontos a desejar, e os pontos que não podem ser mexidos, como vocês falam, ainda se tentar fazer. E isso que mais me entristece são moleques em muitas posições que hoje falam uma coisa, que detonam o outro e depois ele vai na jogada, né? Agora houve aí as mudanças de partido e aquilo tudo. Então, como é que tem jeito de uma Constituição ser seguida? Não tem jeito. Se a gente analisar, não tem jeito. Ela tem que ser alterada? Claro. Ela tem que ser atualizada? Claro. Mas primeiro a gente tem que parar de brincar. Parar de brincar, porque vira uma brincadeira. E uma brincadeira perigosíssima. E nós somos as vítimas. Nós somos as vítimas. Então o povo brasileiro tem que acordar. Não é só copitaço, panelaço. Cuidado, pode estar dentro disso tudo alguém também te induzindo e você não está vendo. Você tem vamos dizer, uma cortina de fumaça, mas ele ainda está te manipulando. Então, cuidado, né? Eu gosto de conversar da política, eu procuro conhecer um pouquinho mais, mas mesmo assim eu ainda me sinto despreparada muitas vezes. Então, a gente tem que estar alertando, e as pessoas que estão nos escutando passem a acompanhar um pouquinho, vejam o que é o que. E eu queria perguntar ao estimado doutor Carlos com relação ao surgimento dos estatutos. Quando se cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, essa normativa criada pelos estatutos e que tem que ser também cumpridas, é porque a Constituição não contemplou ou a Constituição está ainda arcaica nesse sentido, como em vários outros. Por que se surge? Né? Eu fiquei com essa dúvida aqui e gostaria de estar aí participando para ele nos esclarecer, se for possível. E um grande abraço, um final de semana maravilhoso para todos nós. Amém. Obrigado, viu, Marcelina, aí pela sua participação, né, colocação da Marcelina. E também, doutor Carlos, como nós perguntamos lá no primeiro bloco, né, se ela ainda continua atualizada, se tem que ser feito algumas modificações, porque eu falo sempre, às vezes até em tom de brincadeira, mas falando sério, que ela está toda remendada, realmente, tem emenda para tudo enquanto é lado. Falta mais essa emenda na questão também dos estatutos, que são vários estatutos que nós temos aí?
Ô, Emerson, primeiramente eu quero cumprimentar a Marcelina pela fala dela, né? A Marcelina é formidável, eu gosto muito dela também. Sobre a questão do estatuto, tanto da criança como do idoso, a Constituição prevê a proteção para os idosos, como eu já li, Sim. e para a criança. Só que é o seguinte, você mesmo falou que tem muita coisa que precisa ser normatizado, porque a Constituição é genérica. Então, você precisa normatizar para você ter uma lei ordinária para disciplinar aquilo. Porque quando a Constituição fala que respeita os idosos, a criança, tá, tudo bem. Mas existe uma lei de proteção para isso? Então, vamos normatizar. Então, para isso surge o Estatuto. É uma lei ordinária, num grau de inferior à Constituição, mas que normatiza aquele capítulo. A Marcelina tocou num ponto que nós precisamos parar de brincar. E precisamos mesmo, Marcelina, você está certa. O brasileiro brinca muito. Tanto brinca, que tem candidato que na época da eleição, não vou falar nome também, porque não se trata de política aqui, tem candidato na época da eleição que vem e fala assim, eu não tenho compromisso nenhum com partido político, eu não quero governar com partidos. Eu não faço parte da política. Já está mentindo ali, né? Já está mentindo, porque o que ele está fazendo ali? Aí vem, se alia o Centrão. Será que o Centrão também é o desastre? Não. O Centrão negocia. O Centrão quer poder. Sempre quis. E qual a forma de você obter poder? Eu vou votar nisso, em troca você me dá isso. Me dá um cargo. E está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. Com o ministro da Educação, por exemplo, que vazou aquele áudio. Estão pedindo a cabeça dele urgente. Quem está pedindo? Centrão. Porque o Centrão quer o Ministério da Educação. É um dos principais, né? Nossa, uma verba fabulosa. Então, aí o presidente vem e fala assim, isso é uma covardia que estão querendo fazer com o ministro. Entendeu? Mas é poder de fogo amigo. É o fogo amigo que está ali dentro. Então, nós precisamos parar de brincar mesmo. Está vindo aí um período muito crítico que nós estamos vivendo e que nós vamos ter vários candidatos. E o povo brasileiro, ao contrário do que a Marcelina falou, que precisa mesmo, Marcelina, você está certa, que o povo participe mais da política, que tenha uns minutos para ouvir uma rádio, um jornal, qualquer coisa, participar mais da vida política brasileira. Mas eu acho que já melhorou muito, Marcelina, já melhorou muito. Eu te garanto que a audiência, por exemplo, nesse momento aqui, está alta. Tenho certeza absoluta que está alta. Não porque é o Carlos Lopes que está aqui, não. Nem por causa do Emerson, nem por causa do Israel. É por causa do assunto. O assunto é a Constituição brasileira. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo entender da Constituição brasileira. O que é a Constituição? Eu convido a todos os ouvintes que estão me ouvindo, que nunca pegou uma Constituição, que leia pelo menos 5 artigos, até o artigo 5º. Leia só isso. E você vai ver que você tem muito mais direito do que você imagina. Seus direitos estão muito mais assegurados do que você imagina. E o brasileiro não busca. Não busca. Às vezes a pessoa erra ou deixa de reclamar um direito porque não conhece, não sabem. Ou às vezes comete algum crime sem saber que está cometendo. E outra coisa que o senhor disse aí do povo ser mais politizado, né? Justamente para cobrar também de quem colocou lá no poder, Congresso Nacional, né? Senado. Aí a gente fala de tudo, né? Tanto das Assembleias Legislativas, quanto também da Câmara Federal, o Senado Federal, mais do Congresso Nacional, porque são eles que têm o poder
de fazer cumprir as leis, de fazer algumas modificações que são necessárias para a nossa atualidade. Então o povo tem que ficar atento a isso e falar assim, mas peraí, né? O fulano de tal que eu votei nele não está fazendo isso não. Aí juntar aí todo mundo e falar, ô, fulano, tá errado isso aí, você tem que fazer o contrário. Justamente para isso, porque muitos falam, não, eu vou chegar lá e eu não vou fazer isso, não vai ter corrupção e muda completamente o seu comportamento, né? Então ele tem que fazer, cumprir também, aí tem que ser cobrado por quem? Por nós que votamos e colocamos lá, não é, doutor Carlos? Exatamente. Às vezes as pessoas, hoje, em época de eleição, falam assim, eu vou votar nesse aqui porque esse me deu, vou chutar aqui, me deu um auxílio. Aquele auxílio que foi dado aí. Ele que deu. Não foi ele que deu, não. Fomos nós que demos. O governo não fabrica dinheiro. O governo arrecada. E nós é que pagamos. O povo tem que entender, não pode endeusar a autoridade que está lá com a caneta na mão, não pode. Igual outro dia mesmo, né? Deu aumento dos professores do ensino fundamental. Na verdade, não foi ele que deu. Ele está fazendo política com o chapéu dos outros, que, na verdade, é as prefeituras que pagam, é o Estado que paga. Então, é preciso separar o joio do trigo. E, para você separar, você tem que entender um pouquinho. Tem coisas boas de leis que foram feitas aí que não foi feita pelo Executivo, foi feita pelo Congresso Nacional. E as pessoas acham que foi o presidente. Eu estou falando de qualquer presidente, tá? Não estou falando só desse, não. Para deixar bem claro que eu estou separando política do assunto que nós estamos comentando aqui hoje. Não estou fazendo propaganda política. Então, eu acho que está faltando, sim, Marcelino. Eu acho que o povo tem que participar mais da vida política, a começar do município, a começar da fiscalização dos seus vereadores. O que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo a legislação? Eles estão legislando em favor do povo da sua cidade, que o elegeu? Passe a tomar mais conta disso. Seu deputado que você votou, seu presidente que votou, seu senador, cobre mais. E aí você vai separar o joio do trigo direitinho, tenho certeza. 12h25, tem mais um intervalo. Depois eu vou voltar aqui para saber, até porque nós, a partir de 88, voltamos à democracia, juntamente com a Constituição Cidadã. Aí fala-se muito, doutor Carlos Lopes, em que o STF está legislando em vez de fazer cumprir as leis. Queria que o senhor comentasse isso. Perfeitamente. E muitos já também pedindo cabeça de ministros, pedindo impeachment do ministro tal, do ministro que está lá, e ele fala, não, eu estou seguindo o que diz a Constituição, eu fui provocado e estou cumprindo aqui. Sim. Muitas das vezes até por decisões monocráticas, muitos são criticados por isso, se está dentro também da Constituição, e o STF também tem as suas regras internas, sim, né, para serem seguidas, baseadas em leis existentes lá na Constituição. Mas eu tenho que ir para o intervalo. O regimento interno. Regimento interno, justamente. Eu vou para o intervalo com oferecimento aqui da Bela Farma, manipulação e drogaria. A Bela Farma, que tem um estimulante sexual, serve para homem, serve para mulher, para dar um up aí na sua relação, que às vezes está morno, está gelado, né? Então vamos dar uma esquentada nisso aí. Mais informações, né, sobre o estimulante sexual na Bela Farma, manipulação e drogaria, em São João Nepomuceno, na rua Dr. Péricles Vieira de Mendonça, número 120, com telefone 3261-3383, WhatsApp 99940-3383. E Bela Farma, em Descoberto, na Praça Sebastião Teixeira Lopes Lima, 22, fone 3265-1212. O intervalo é rápido, tempinho, só da gente tomar mais um cafezinho Santa Cecília e a gente já volta com esse nosso bate-papo Difusora Entrevista com o Dr. Carlos Lopes. 12h26. Estamos apresentando Difusora Entrevista. A Unimed São João Nepomuceno traz uma novidade para 2022. Estamos falando da era digital, uma realidade em nosso atendimento. Contrate nossos planos de forma rápida, segura e à distância. Plano empresarial, plano familiar. Carência zero para consultas e exames simples e redução de carência para exames especiais. Portabilidade de planos de outras operadoras. Fechando o contrato hoje, você consulta amanhã.
só depende de você. Repense suas prioridades e faça da Unimed uma delas. Cuidar de você, esse é o plano. A Difusora é líder em audiência nos principais segmentos e classes sociais. A Prefeitura informa: a Farmácia Municipal está em novo endereço e com horário de atendimento ampliado, com espaço maior para garantir conforto e melhor qualidade do atendimento para os usuários. A Farmácia Municipal agora ampliou seu atendimento até às 16 horas. Farmácia Municipal, atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, na Rua Barão de São João, número 44, no centro da cidade. O Mercado Ideal tem essas promoções. Pó de café da Fé 500 gramas 6,99. Arroz Campineiro 5 quilos 17,99. Feijão vermelho 8,99 o quilo. Cerveja Itaipava puro malte latão 2,99. Bombom Garoto 9,99. Açúcar Cristal 5 quilos 18,89. Farinha de trigo útil 3,99 o quilo. Mercado Ideal é do Ricardinho Bacana. Fica na Rua Duque de Caxias, em São João Nepomuceno. Difusora. Chegou em São João Nepomuceno Ótica Cantinho dos Olhos, filiada Gotótica de Juiz de Fora no mercado há mais de 20 anos. Os mais variados tipos de lentes, tratamentos para melhor atender sua saúde visual e armações que só a Ótica Cantinho dos Olhos possui. Compre até o final do mês de abril e ganhe um super desconto de inauguração. Ótica Cantinho dos Olhos, te mostrando como a vida é bela. Rua Duque de Caxias, 46, Loja 2, em frente ao Cicobi. Fone 984254035. Difusora. Max Security, segurança eletrônica e patrimonial, câmeras, alarmes, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, deslocamento e monitoramento 24 horas. Segurança não tem preço, tem nome. Max Security. 999061777, 988049830. Praça Floriano Peixoto 26, Centro de São João Nepomuceno. Para quem procura a melhor opção para presentear, comprar material escolar é na Papex Armarinho. A tradição de vender qualidade por preços imbatíveis em toda a linha de material escolar. Materiais para escritório, xerox comum e colorido. Vai presentear? Então passe na Papex Armarinho. Livros, CDs e artigos religiosos em geral. Cartões para datas especiais, caixas para presentes e muito mais. Bom gosto e qualidade é na Papex Armarinho. Venha conferir. Rua Heleno de Freitas 87, São João Nepomuceno. Telefone 3261-4232. Difusora. Se você está em processo de construção, a Constrular pode te ajudar com os itens necessários: vasos e assentos sanitários, torneiras, chuveiros e reparos, pisos e revestimentos, tintas e ferramentas, janelas, portas, caixas d'água e vários outros artigos que você vai precisar. Visite a loja e faça seu orçamento. Constrular Materiais de Construção, 3261-3101, Praça Barão do Rio Branco 130, Loja 1. Difusora. Difusora. Nós mulheres lutamos muito para vencer o preconceito e ter mais espaço na sociedade. No Republicanos, a mulher não é tratada como uma cota, uma meta, mas como uma necessidade. Aqui a mulher tem vez e voz e também liberdade para fazer a diferença na vida pública e onde ela quiser. Venha fazer parte desse projeto que valoriza as mulheres. Vem ser 10. Felice. Fala, Israel, vou te dar uma dica top. Na Casa da Carne Central tem pacotes de peixes com ótimos preços. Tilápia 500 gramas, R$ 21,90. Cação 500 gramas, R$ 13,99. Melusa 1 quilo, R$ 36,90. Tem linguiça pura e de vinagrete. Ah, meu filho, então eu vou te contar outra. O Bruno, Delacir, Ângelo, Joilson, Arthur, Marquinhos, Gilberto e a Ivonete são nota 1000, é top. Casa da Carne Central, Praça Doutor Carlos Alves, em frente à Difusora, 3261-1766. A contabilidade de sua empresa sob a responsabilidade do contador Odair Mendes Ferreira. Mendes Contabilidade. Praça Doutor Carlos Alves, número 1, sala 207, no centro de São João Nepomuceno.
Mendes Contabilidade, 988335833. Madeireira São Geraldo, a melhor opção para a sua obra. Lá você encontra calhas e passarinheiras, pregos, porcas, parafusos, ferragens diversas para telhados, colas, corantes, vernizes, mantas térmicas, forros PVC e madeira, chapas MDF, compensado, madeirite, máquinas elétricas como furadeiras, parafusadeiras, serras circulares e muito mais. Venha nos fazer uma visita e encontre o que você procura. Atendimento, variedade, qualidade e preço baixo. Madeireira São Geraldo, telefones 3261-1977 ou 3261-1662. A rádio que todo mundo ouve em todo lugar. Difusora. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. De volta com o nosso Difusor Entrevista, né? Depois do Café Santa Cecília, quentinho, forte e gostoso, voltamos a falar sobre o Dia da Constituição Nacional. Antes do intervalo, perguntei aqui ao Dr. Carlos Lopes, é o nosso entrevistado de hoje, advogado, sobre essa questão também de cumprir as leis, né? Porque nós temos o STF, que é o guardião, como o senhor disse agora há pouco, até o ministro disse, o novato lá, o mais novo, ele disse, não, na vida particular, a Bíblia é minha Constituição, aqui dentro é a própria Constituição, né? Lá fora a Bíblia, aqui é a Constituição. E eles são os guardiões. Mas aí o senhor disse que eles têm que ser provocados. E muitas das vezes, eu já acompanhei isso esse ano, o ano passado, que teve um grande revertério dessa coisa toda aí, é de querer impeachment ministro do STF, de fazer pedido, inclusive nas redes sociais, e muitas pessoas dizendo que eles estão legislando. Já trouxemos convidados aqui que também afirmaram isso, que o STF, em vez de cumprir a Constituição, estão legislando no lugar de senadores e deputados federais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ô Emerson, eu não sou a favor dessa teoria que o STF está legislando. Às vezes, o STF é provocado, inclusive pelo próprio legislativo, às vezes pelo próprio legislativo. É provocado e ele tem que se pronunciar. E quando ele vai se pronunciar, você tem que entender que existem lacunas na lei que eles têm que resolver. É aquilo que eu estou te falando. Por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Nós temos pedágio na Ponte Rio, na linha amarela no Rio de Janeiro, que foi colocada pelo STF. Por quê? Porque o poder, os vereadores municipais, os deputados estaduais, não legislaram e precisava resolver aquele problema. Então o STF cobriu a lacuna e colocou o pedágio na linha amarela lá no Rio de Janeiro. Foi o STF que colocou. Legislou? Legislou. Mas por que legislou? Porque precisava resolver o problema, que há muitos anos não resolvia. Nós temos lacunas na Constituição Federal? Acredito que sim. O STF tem que legislar. Mas, nesse caso, ele tem que ser provocado. Sim, provocado. Mas toda vez ele é provocado. Ou ele é provocado pela OAB, ou ele é provocado pelos partidos políticos, ou ele é provocado pelo próprio Congresso Nacional. Eu assisti um julgamento de uma lacuna que tinha, porque a Constituição, ela protege o ser humano desde a concepção. Né? Protege. E eu assisti um julgamento que foi um julgamento emblemático, foi o Marco Aurélio de Mello, sobre o bebê anencefálico. Foi um dos julgamentos mais difíceis que eu considero caiu na mão do Marco Aurélio. E o que dizia a ação? O direito da mãe se proteger e expurgar aquele feto. Que o feto ia nascer e minutos depois já estava morto, porque não tinha cérebro.
E a Constituição prevê a proteção do ser humano a partir da concepção. Olha que situação difícil. E ele tinha que julgar o caso. O caso chegou no STF. Mas ele está avisando proteger a mãe. Ele foi o relator, né? Ele foi o relator. Então, existem casos difíceis. Por exemplo, vou dar outro exemplo. O caso do Telegram. Isso. O caso do Telegram. O Telegram não respeitou o Brasil, não respeitava o nosso judiciário. Por falta de quê? De uma regulamentação. Como é que funciona as redes sociais? Existe algum crime previsto? Agora que nós estamos pensando nisso. Os outros países já tinham tomado providência contra o Telegram. Precisou chegar no STF. O que o STF fez? Bloqueou. Bloqueou. Falou que iria bloquear, não chegou a ser bloqueado. Não, né? bloqueou. Bloqueou durante 2 dias, até que ele cumprisse as normas. Aí apareceu o dono do Telegram, apareceu quem representa ele aqui no Brasil, apareceu o e-mail, apareceu tudo, rapidinho. Aí o ministro pegou e liberou. Está vendo como é que são as coisas? Então é o seguinte, existem certas coisas que o STF tem que tomar posição. Ele não pode deixar passar, ele foi provocado. Agora, o Congresso tem que fazer a parte dele agora. Então vamos legislar, fazer uma lei ordinária para que se cumpra. Todas as redes sociais possam cumprir e andar dentro daquilo. Porque o que foi feito foi um deboche. O Telegram debochou do nosso judiciário. Mas aí o STF foi criticado e ainda é, porque, por exemplo, a Carmen Lúcia tomou uma decisão monocrática ontem. Sim. Essa aí foi do ministro Alexandre de Moraes, né, de bloquear o Telegram. E muitos são criticados por decisões monocráticas, né? As pessoas falam, e as altas autoridades falam, isso aí deveria ter sido levado ao colegiado. Sim. Eles estão errados em tomar certas decisões monocráticas, doutor Carlos Lopes? Eles têm que tomar sob pena de ser omisso. Eles têm que tomar decisão. O negócio chegou na mão dele. Agora, cabe aos interessados provocar o plenário, o pleno. Entendeu? Uhum. Porque existem certas medidas, Emerson, existem certas medidas que têm que ser tomadas rápido. O Alexandre de Moraes, por exemplo, tomou aquela medida contra o Telegram porque precisava tomar. Agora, vai para o pleno? Pode ir. Mas agora não vai para o pleno mais. Por quê? O Telegram resolveu responder, acatar. Né? Acatar. Ou acata ou... Agora, se não acatasse, ia para o pleno. Porque isso deu muito burburinho. Então, o Alexandre de Moraes automaticamente iria mandar para o pleno, para não falar que a responsabilidade foi só dele. Tem certos assuntos aí também de fake news, que está lá no Congresso, no STF, que o Aras está sentado em cima dela. Vai chegar uma hora que isso vai ter que ser tomado uma decisão. Não pode continuar esse negócio de fake news. Vocês, por exemplo, aqui, a responsabilidade de vocês é muito grande ao dar uma notícia. Vocês têm que saber checar a fonte. Né? Afinal, isso aqui é uma concessão pública. Exato, é uma concessão pública. Ainda tem outras regras ainda. Muito maiores, muito maiores. Agora vem um cara, igual eu posso entrar no Facebook e falar mal do Emerson. É direito de expressão? Não. Tem que ter um limite. Eu posso prejudicar a sua vida? Eu até cheguei a comentar isso. Você pode discordar de uma ideia. Sim. Você deu o exemplo do Emerson. A democracia é isso. Isso é democracia. Agora, a questão né, da pessoa física, a pessoa... né, a vida pessoal, né, fala, aí isso já muda. Sim. A questão da... Eu gosto muito, sabe? Parece que eu não nasci para ser político mesmo, não. Ou nasci e a política não me pertence. Mas eu gosto muito das pessoas que pensam o contrário a mim. Eu gosto muito.
de discutir. Discutir no bom sentido. Da troca de ideias, né? Porque, na maioria das vezes, você só aprende, Emerson, com quem pensa contrário a você. Porque quem pensa igual a você é senso comum, não há discussão, você não tem outro mundo a visualizar. E muitas vezes você acha que você está certo numa coisa, a pessoa vem, discute contigo, prova que ele também tem uma outra forma de pensar. Você fala assim, poxa vida. Eu não tinha olhado nessa parte, né? Não tinha olhado desse lado, não é verdade? Esse cara pode estar certo mesmo. Aí te provoca você ler um livro, provoca você ler uma notícia. Isso é que é o bom. Eu não quero que as pessoas façam, joia. Joia. Joia o quê? Não acrescentou nada, não. Eu quero que as pessoas falem, eu não concordei com aquilo que você colocou, não. Eu falo, por quê? Aí me dá o direito de me defender e defender meu ponto de vista, ou eu ficar calado e falar assim, gente, esse cara está falando uma coisa importante. Igual a Marcelina, aqui, agora mesmo ela entrou. Né? Então, eu tenho certeza que a fala da Marcelina, ela provocou muita gente a pensar um pouquinho, tenho certeza. Então, isso é que é importante. Talvez eu possa não combinar com todas as ideias da Marcelina, mas eu posso, muitas vezes também, aprender muita coisa com a Marcelina, ou a Marcelina comigo também. Isso é democracia, é respeito à democracia. Agora, você impor uma ideia, impor seu ponto de vista, na marra, na força, não, isso não é democracia. 12h44, na pergunta que eu fiz ao senhor, nessa questão de impeachment de ministros. Nossa, como eu ouvi falar nessa palavra ano passado. Esse ano já também tocou, né, dessa questão. Tem que impeachment o fulano de tal, porque ele é do partido tal, foi indicado por Zé, por Mané, por Chico, por Francisco, ele está fazendo isso, está fazendo assado, e nunca que eu vi que um pedido desse foi à frente. E acho que cabe também ao Congresso Nacional julgar isso tudo. Como que o senhor observa, né, esses pedidos aí de impeachment? É para jogar um pouquinho de água, para baixar um pouco o calor da fogueira e depois pegar fogo de novo? É jogar fumaça para embaçar a visão de alguma coisa? Tá. Emerson, eu vou pegar essa palavra, impeachment, eu vou fazer duas análises. Uma em respeito ao Executivo, ao Presidente da República, e outra em respeito ao Judiciário. E até à Procuradoria da República. Eu, particularmente, Emerson, eu acho que o maior impeachment válido que você pode exercer é no voto. Por quê? O Brasil, nós já tivemos 2 impeachment de presidente. Isso causa um prejuízo para o país, moral, internacional, muito grande. Um por corrupção, o outro por corrupção. Agora estão falando em impeachment de Bolsonaro, eu sou contra. Deixa o cara acabar de exercer o mandato dele, não está satisfeito? Vamos eleger outro. Esse é o maior impeachment. Porque não pega bem para o país na seara internacional você ficar impeachmentando o presidente. Não pega bem para o país você impeachmentar um ministro do Supremo Tribunal Federal, a não ser que seja uma coisa muito grave. Eu não vejo no STF motivo até hoje para impeachmentar um ministro porque votou contra a minha vontade, porque votou, porque mandou prender. Não, eu não vejo. Estão lá exercendo o dever deles. O que reza a Constituição. O que reza a Constituição. Aliás, é dever, eles não podem ser omissos. Eu não vejo motivo de impeachment. Nesse caso de omissão à Constituição, aí sim cabe o impeachment. Por exemplo, eu vou citar o Aras. O Aras está vindo constantemente, toda vez que ele não quer investigar alguém, ele fala que vai abrir uma investigação preliminar. Que aí o STF não está acompanhando, porque isso significa o seguinte, eu ainda não tenho, quando ele abre uma investigação preliminar, ele está mandando um recado para o STF, o seguinte, não venha me fiscalizar, que eu ainda não tenho elementos para denunciar. Então, eu estou investigando aí. E não tem prazo, né? E não tem prazo. Olha o resultado da CPI. Olha o resultado da CPI da vacina, do Covid. O que deu? Deu hoje nada. E olha que tem acusações ali graves. Aliás, tem
gente até que confessou. E o que está adiantando até hoje? Nada. Então, eu acho que o Aras, o ministro Aras, o procurador-geral da República, está correndo um sério risco de ser impeachmentado. Eu acho que ele está abusando um pouquinho. Ok. Doutor Carlos, eu agradeço, viu, a sua vinda, contribuindo sempre com esse programa, né? Já tinha um tempão que o senhor não vinha aqui, eu estava com saudade já, e sempre falando de vários assuntos, né? Agora, hoje falando sobre Constituição, hoje é o dia da Constituição brasileira. A gente não entrou em detalhes, né, de alguns pontos da Constituição, a gente falou basicamente de forma bem genérica, né, de o que vem acontecendo, porque a Constituição realmente, né, é um chumaço de papel, é um livro bem grande, com muitos detalhes. E se a gente ficar entrando aqui nesses detalhes, a gente fica até dezembro, né? Uma semana de programa é pouco. Mas eu agradeço, viu, muito a sua vinda. Um grande abraço, viu, doutor Carlos, e um bom final de semana. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, Israel. E o que eu tenho para... São 30 segundos só. Fica à vontade. O que eu tenho para falar para o nosso povo é o seguinte. Gente, vamos encarar a democracia com mais seriedade. Vamos dar mais valor ao voto, para a gente não ter outros Putin na vida aí, né? Para não ter uns presidentes como Putin, presidente da Rússia, matando criança, matando idosos, bombardeando hospitais. É isso que dá um governo autoritário, um governo antidemocrático. Então, vamos exercer a democracia com respeito, com carinho, vamos valorizar o nosso voto e que Deus nos abençoe. Ok, amém. Está aí doutor Carlos Lopes, advogado, né? Aqui no nosso Difusora Entrevista nesta sexta-feira. Antes de me despedir aqui, deixa eu mandar só um abraço a essa turma que está aniversariando hoje, né? O Edipo, o Wallace, deixa eu botar o óculos, ele é da Rua da Praia, né? É filho aí do Pitica. Quem mais aqui, ó? A Lucinha Duque está aniversariando hoje, né? Da Confecção ZN, Maria Vitória Mendes, Zé Maria Fanjo, Sara Silva, a Denise Medina, minha amiga Denise Medina está aniversariando hoje, parabéns para você, viu, Denise? A Elisângela Silva, Marluce Silveira, Santa Terezinha, né? Ione Severo deve ser, não, Ione Fávero, ou letra do Ciscoto, hein? Ione Fávero, Felipe, do grupo de Campo Grande, gente, Rio de Janeiro, né? Está aqui aniversariando, Camila Nascimento, o Márcio Heleno Domingos, Daniel Costa Ferreira, Catiane Gomes, quem mais aqui? O Márcio Heleno Santos Domingos, né? O Buiú Mecânico, a Larissa de Oliveira, a Ana Emília Borges também está aniversariando hoje, lá de Rio Novo. Hoje a cidade de Guarani fazendo 108 anos, parabéns aí a minha querida cidade de Guarani, local que eu gosto muito, né, de visitar vez ou outra, estou com saudade de Guarani, tem 2 anos, depois de pandemia eu não passei lá mais, né? O Cauã Faria, a Ana Marlene da Costa, a Rosânia, do bairro Centenário, e também o Amado Augusto, e a você que está comemorando idade nova, está aniversariando hoje. Parabéns, felicidades e muitos anos de vida. Agora sim me despeço. Israel Maltic, grande abraço para você. Ótima sexta-feira. Muito obrigado, Emerson de Paulo. Muito obrigado ao doutor. Muito obrigado pela aula. Que isso aqui não foi nem uma entrevista. Como diz, você fala um bate-papo, mas é uma aula. É um bate-papo, uma aula, é verdade. Uma ótima sexta-feira toda. Sextou. Eu vou imitar o Emerson de Paulo, que é, como bom professor também de comunicação, juízo, garotado. Juízo. Estão melhorando. Ontem tivemos a divulgação, a matéria completa no site da Difusora. Ficamos 2 dias. Hoje é o terceiro dia consecutivo de 0 casos. 0 casos em São João. Rio Novo, 21 dias. Outras cidades, está tudo completo lá no site da Difusora. Bicas, Rochedo, Descoberto. Entramos em contato em todas as secretarias. Quer dizer, estamos conseguindo, aos poucos, né, ficar livre dessa doença maldita que veio, né, atingir nosso mundo. Mas vamos manter o juízo aí, né? Aglomeração com juízo, vamos manter o álcool, acho que o resto da vida, né? A gente devia fazer isso até antes, né, doutor Carlos? E esse final de semana eu tô achando que eu tô quase me entregando
E eu acho que eu vou pescar com você. Então tá, mas eu não vou pescar no Ah, final não? de semana. Não vou, não. Ô, gente, sextou, hein? Sextou no Esplendor do Morro. É hoje. Hoje, sextou no Esplendor do Morro, a partir das 21 horas. Vitor Guilherme vem chegando para te fazer companhia. Show da tarde na sua sexta-feira. E eu volto amanhã. Amanhã, sabadão, a partir das 9 horas da manhã, estarei por aqui. Grande abraço. Acabamos de apresentar Difusor Entrevista. O Alfalab é referência em São João Nepomuceno e região quando se trata de qualidade nos serviços e carinho com os clientes. Testes de Covid-19, influenza A e B, teste de gravidez, sexagem fetal para saber o sexo do bebê, DNA, toxicológico e muitos outros. Alfalab, Daniel Sarmento 39. Atendimento de segunda a sexta, de 6h30 às 18 horas e aos sábados, de 7 às 11. 3261-2327 e o WhatsApp 998008700. Olha as ofertas do Mercado 88. Pó de café da Fé 500 gramas 6,99. Arroz Campineiro 5 quilos 17,99. Feijão vermelho 8,99 o quilo. Cerveja Itaipava puro